Ei, doutor Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Juliana? Consegue me ouvir direitinho? Tá ótimo o áudio, tô ouvindo Ah, muito muito bem. maravilha, muito obrigada. Esse é o doutor Fábio Batistuta. O doutor Fábio ele é diretor técnico da Fetale, Medicina Fetal e Ultrassonografia. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em ultrassonografia e medicina fetal e é o nosso coordenador aqui do serviço de cirurgia fetal do hospital. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a medicina fetal, o que que ela é, a cirurgia, como que funciona. Doutor Fábio, eu acho que é um assunto extremamente interessante, né, e um pouco abordado. Então, eu vou pedir para o senhor ser bastante, tratar com um público leigo, né, para a gente conseguir alcançar o máximo de gente possível, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Agradeço a todo o Hospital Vila da Serra pela oportunidade de estar falando sobre o que eu gosto de fazer, o que eu amo de estar atuando. E queria muito agradecer a todos vocês. Eu que agradeço pela presença e eu acho que estamos começando a nossa série da melhor forma possível. Que ótimo. Gente, é o seguinte, nós recebemos alguns questionamentos durante a semana, então nós vamos tentar tratar esses questionamentos e alguns outros que a gente já havia pautado, que são importantes para vocês. Acredito que outros questionamentos vão aparecer durante a live, talvez a gente não consiga responder todo mundo hoje ainda, mas nós vamos salvar esse vídeo, ele vai ficar no nosso IGTV, e aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar lá nos comentários que a gente tenta responder aí ao longo dessa semana, tá bom? Doutor Fábio, então vamos lá, explica pra gente o que que é medicina fetal e como é que ela atua. Bom, Juliana, primeiramente eu queria falar para o público que está assistindo que essa oportunidade de estar falando ela é meramente informativa, né? E então algumas dúvidas específicas do caso de cada um a gente tem que discutir no espaço apropriado, que é com o seu especialista, com o médico que está acompanhando, tá? Então a intenção não é a gente esgotar a fundo sobre cada caso especificamente. Bom, a medicina fetal é uma subespecialidade da medicina, né? Ela desenvolveu nos últimos 30, 40 anos e o foco da atenção é o bebezinho ainda antes de nascer. Então, ela visa tanto diagnosticar doenças, né? Rastrear no meio de todas as grávidas, que independente se tem algum fator de risco ou não, rastrear e diagnosticar aquele bebê que precisa de um cuidado especial, aquele bebê que precisa de uma atenção diferenciada, né? E a base da especialidade é a ultrassonografia, que é como se fosse o estetoscópio do fetólogo, né? A gente usa a ultrassom como uma das ferramentas principais. Tá, e fala, gente, eu só desativei os comentários para vocês conseguirem enxergar o doutor Fábio melhor, tá? Falando até da ultrassonografia, tem alguma diferença do exame realizado pelo ultrassonografista e pelo especialista em medicina fetal? Sim, tem. O especialista em medicina fetal, na verdade, ele usa o ultrassom como uma das ferramentas para poder entender o que está acontecendo com aquele bebê, né? Mas a abordagem da medicina fetal não é o exame de ultrassom, né? É uma consulta em que a gente avalia todo o histórico da paciente, todos os fatores de risco dela, histórico de gestações anteriores, né? Usa a ultrassonografia para poder entender a fundo a anatomia desse bebê, acompanhar o desenvolvimento dele, né? Então, normalmente, o especialista em medicina fetal é um profissional que já tem uma bagagem maior de ultrassonografia durante a vida profissional dele, tem outros conhecimentos além da ultrassonografia, que diz respeito à genética, um bom conhecimento de anatomia, né? de embriologia, de ginecologia e obstetrícia, né? Do adoecimento da mãe, como que isso leva ao adoecimento do feto. Então, a consulta em medicina fetal ela é uma consulta muito mais complexa e visa a tentar chegar a um diagnóstico e, algumas vezes, propor tratamento para o bebê antes mesmo do seu nascimento. Entendi. E por que que é tão importante assim investigar as doenças do feto ainda no útero? Quando que a gestante ela tem que começar a fazer esses exames? Bem,
a vida do bebê, ela começa antes mesmo da concepção, se a gente pode falar assim, né? É a partir do momento que a mãe ela cuida da sua saúde, ela usa algumas medicações, tipo ácido fólico, né? Trata doenças crônicas como diabetes, a hipertensão, e engravida numa condição de saúde boa, né? A chance dessa gravidez ter um desfecho ruim, negativo, é menor. Né? Então, a medicina fetal ela visa a gente tentar achar fatores de risco, né? Rastrear situações, seja na mãe ou seja no desenvolvimento daquele indivíduo incipiente ali, que possam comprometer a autonomia desse indivíduo no futuro. A capacidade dele de falar, de andar, de brincar, de interagir com outras pessoas, de trabalhar. Né? E a gente sabe que algumas doenças, se a gente intervém no momento muito precoce da vida, né, até mesmo dentro do útero, a gente consegue otimizar esse resultado, a gente consegue oferecer uma condição a mais para que esse indivíduo siga o ciclo da vida dele, sendo feliz da melhor maneira que a natureza puder permitir que ele seja. Quais são as doenças mais prevalentes? A gente tem vários grupos de doenças que podem acometer o bebê, né? As infecções, né? As infecções que a gente chama de TORCHs, né? Que é a toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, a zika. Né? Hoje em dia a gente está lidando com uma situação nova, que é o Covid, que possivelmente intervém de maneira muito grave na gestação. Tem doenças genéticas, sejam elas herdadas ou não, né? A maioria das vezes são doenças adquiridas, doenças genéticas que a criança adquire durante o seu processo de formação e não herdado dos pais. Né? A gente tem malformações relacionadas com processos traumáticos, né? Doenças que a gente chama de disruptivas, como traumas, inflamações, tromboses, enfim, tem uma gama de doenças que a gente pode diagnosticar no bebê ainda dentro do útero. E aquelas doenças que são decorrentes do adoecimento da mãe, né? A insuficiência placentária, né? A restrição de crescimento, o bebê que não ganha peso adequadamente dentro do útero porque ele está passando por um processo de desnutrição, né? O diabetes gestacional, que pode levar a alterações no bem-estar do bebê também, inclusive levando a risco de morte. Enfim, é uma gama enorme de doenças maternas e fetais, seja elas adquiridas ou não, né, que podem acometer o desenvolvimento do bebê em todas as fases da vida dele. E quais são os tratamentos possíveis que a gente tem hoje? A gente tem vários tratamentos. A orientação, o acolhimento dessa família já é um tratamento. Né? A gente poder dar dignidade para essa criança que não tem voz dentro do útero já é tratamento. Né? A compreensão dos pais de um fato que ele é inevitável, né, já é tratamento. Né? A gente tira a mãe de uma condição de vítima, às vezes, de uma notícia ruim, de uma frustração, de uma quebra de expectativa, né, e permite que ela passe a ser protagonista de cuidado de um indivíduo que ele é mais sensível, um indivíduo que requer mais atenção, né, que requer mais esforço, não só dos profissionais, mas de toda a família. Né? Então, a gente pode tratar doenças infecciosas, né, que são transmitidas da mãe para o feto, como a toxoplasmose, por exemplo. A gente pode tratar anemias no bebê, seja ela desencadeada por uma infecção, seja ela desencadeada por incompatibilidade entre o sangue da mãe e da criança, fazendo transfusões dentro do útero. Né? A gente pode acompanhar, antecipar o nascimento dessa criança para evitar que uma situação intraútero agressora comprometa o bem-estar dessa criança. A gente pode fazer cirurgias dentro do útero, né? Tem algumas cirurgias hoje que já tem um nível de evidência muito alta do seu resultado e eu tive a honra e o prazer de ter sido treinado pelo Dr. Fábio Peralta e a gente já tem condições de estar fazendo isso, inclusive, no Vila da Serra. Então, assim, tem o rol de possibilidades de acolhimento, diagnóstico, orientação e tratamento, né? Ele é muito grande hoje na medicina fetal e tem crescido cada vez mais.
Tá, daqui a pouco eu quero voltar na questão da cirurgia fetal, porque eu acho fantástica e acho que todo mundo vai gostar também. Só para a gente finalizar essa nossa primeira parte, gente, vocês estão me vendo aqui olhando de vez em quando para o lado, é porque eu tô com um roteirinho aqui, tá? Para evitar erro, então tá tudo anotadinho aqui também. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu já até sei a resposta, porque nós fizemos um post, tá no nosso Instagram, tem no nosso Facebook, então depois vocês podem correr lá para conferir. Tá? Mas a pergunta é, os exames de ultrassom, que a gente recebeu essa pergunta também durante a semana. Os exames de ultrassom, eles precisam ser realizados em datas específicas? Não é que ele precisa, existem algumas datas, né, numa gestação de rotina, que elas são janelas, assim, são oportunidades da gente poder entender um pouco melhor a saúde do bebê. Tá? Então, nos primeiros, tão logo a mulher suspeite que está grávida, nas primeiras semanas, é importante fazer um exame para poder fazer o diagnóstico, detectar a localização da gravidez, o número de fetos, o tipo de gravidez se for gemelar, né? Datar a gravidez, que talvez é uma das informações mais importantes, né? A gente estabelecer qual que é a idade da gestação. Né? Tem uma outra idade importantíssima de um exame que requer um treinamento técnico muito profundo de quem faz, que é o exame morfológico de primeiro trimestre, né? Que é o rastreio de doenças do primeiro trimestre ali, que vai de 11 semanas até 14 semanas no máximo, né? E é também conhecido como o exame da nuquinha do bebê ou o exame de translucência nucal. Tá? Mas é um exame muito mais amplo que isso, é um exame que a gente avalia praticamente as principais doenças tratáveis cirurgicamente no bebê, a gente já consegue diagnosticar. Existe o morfológico de segundo trimestre, que ele é feito de 18 a 24 semanas, que a gente vai avaliar alterações na estrutura do bebê, no coraçãozinho, no cérebro, né? É um exame muito importante também. Né, por volta ali da 26ª semana, está indicado alguns casos, algumas gestantes, a realização da ecocardiografia, que é um estudo específico de doenças cardíacas do bebê, tanto para rastrear quanto para diagnosticar e estabelecer tratamento e prognóstico. Né? Entre 28 e 32 semanas, a gente recomenda avaliar uma curva de crescimento do bebê para rastrear aí as restrições de crescimento, principalmente as tardias, né? Depois de 32 semanas, avaliar o bem-estar do bebê, ver se ele está ganhando peso, né? E mais, no final da gestação, a gente rastreia também a restrição tardia do crescimento, né? As doenças placentárias, que pode estar associado com a pré-eclâmpsia ou não. Então, geralmente, são essas idades, né? Logo que descobre, por volta de 12 semanas, por volta de 18 a 24 semanas, né, o eco em torno de 26 a 28 e rastreamento do peso e bem-estar do bebê por volta de 32 e 34 semanas, mais ou menos. E realizando, né, essa gama de exames, várias consultas que a gente tem que fazer no pré-natal, é possível prevenir alguma doença materna ou fetal? Sim, é um número enorme. O que não quer dizer que a gente vai conseguir salvar, prevenir e tratar todos os casos, né? Vida é um processo dinâmico. Às vezes a gente vai fazer um exame hoje e ela pode submeter uma infecção daqui a uma semana. Né? Mas assim, a gente consegue rastrear mais de 90% das malformações estruturais do feto, quando feito nessa época. A gente consegue identificar a maior parte das crianças com as principais trissomias, né? Com as principais síndromes cromossômicos, que é a trissomia do 21, do 18 e do 13, ainda ali com 12 semanas, né? Rastrear a insuficiência placentária, que pode levar a uma restrição de crescimento com o uso do Doppler, né? E com isso a gente cria junto ao obstetra, né? Que é peça fundamental no segmento da gestação. Nós somos uma equipe, a gente auxilia a equipe de obstetrícia a poder conduzir essas gestações que fogem do padrão de normalidade para a gente tentar chegar no melhor resultado possível. Né? E esses resultados têm evoluído muito, a gente tem conseguido ajudar bastante criancinha aí, né? Dar voz para um monte de criancinha que está precisando de ajuda. Tá, então eu vou aproveitar e já fazer a pergunta da Ana Paula Cabral. Ela fala o seguinte: todas as malformações podem ser corrigidas durante a gravidez? Não, infelizmente não.
A gente tem malformações genéticas, né, que a criança ela desenvolve já no início da formação das suas células, e essas condições a gente não tem como alterar, né? Mas essas crianças muitas vezes são portadoras de algumas alterações estruturais específicas. Por exemplo, né, a síndrome de Down aumenta o risco de cardiopatia congênita, de doença no coração. A gente diagnosticar a doença no coração, entender a gravidade dela e transferir essa mãe do interior para nascer numa maternidade de alta complexidade faz toda a diferença pro resultado nessa criança, né? Fazer um diagnóstico de uma doença neurológica e fazer um segmento desde a infância com um especialista, né? Então, mas a gente não consegue reverter todas as malformações. E com relação à indicação de cirurgia, por exemplo, para corrigir algumas malformações, a gente indica aquelas cirurgias que a ciência demonstrou que interferir sobre a gestação, abrir o útero da mãe, intervir no ambiente do feto, pode gerar um resultado melhor. Ou seja, a gente tem que ter uma certeza muito grande que a gente tem maior possibilidade de fazer bem do que fazer mal, né? Então não é qualquer intervenção, né? Não é porque o bebê tem uma alteração que a gente está autorizado a ir lá e interferir sobre essa gestação. A gente tem que ter um respaldo científico antes muito grande para poder intervir sobre esses casos. Certo. Deixa eu só ver umas perguntas que a gente recebeu aqui antes da gente entrar nessa parte da cirurgia. A Ani Rezende, ela perguntou o que seria citomegalovírus. O citomegalovírus é um micro-organismo que é um vírus que ele pode atravessar a placenta, ele infecta a mãe, atravessar a placenta e pode causar infecção no bebê. Algumas vezes a gente pode suspeitar disso a partir do ultrassom, né? Muitas vezes a mãe descobre que teve infecção pelo citomegalovírus dos exames de rotina do pré-natal e o obstetra pede para a gente avaliar o bebê de uma mãe infectada para a gente ver se o bebê tem infecção ou não. É uma infecção que ela atinge muito o cérebro, o sistema nervoso, né? É uma causa importante de surdez, principalmente, tá? E muitas vezes o diagnóstico ele só é feito após o nascimento da criança. Tá bom. A Camille, não, Carmine, desculpa, porque eu tô sem óculos. Ela tá perguntando se existe alguma forma de rastrear geneticamente a possibilidade de um bebê herdar as doenças crônicas dos pais. Existe dependendo do tipo de doença, né? Tem algumas doenças que ela tem uma alta penetrância, sim. Então a chance de que uma criança receba o gene dos pais e apresente alterações na formação do seu organismo. Agora, isso tem que ser analisado caso a caso, tá? Tem que pegar uma história genética dos pais, se os pais tiverem testes gênicos também, né? Hoje a gente tem teste que você avalia todos os cromossomas do corpo, né? Mas cada indicação, cada exame, ele tem que ser realizado por um profissional capacitado, por um geneticista, né, dentro de um contexto clínico específico. Tá, vamos entrar agora então nas cirurgias fetais, né? A gente até somos pioneiros em cirurgia fetal, nós fizemos uma de mielomeningocele e eu gostaria que o senhor explicasse exatamente como o senhor explicou para mim lá em 2018, que eu fiquei fascinada pelo assunto através da sua explicação. Como é que foi essa cirurgia? Como é que é realizada? Como que o feto fica lá bonitinho para o senhor conseguir fazer essa correção? A mielomeningocele é um defeito no fechamento da coluninha do bebê, que acontece assim, bem nas primeiras semanas de vida dele, né? E através dessa aberturinha, o tecido nervoso, né, os nervos ali que vão inervar as pernas, o quadril, a cintura, vai ficar exposto. E isso pode levar a um dano progressivo na função motora da criança e também pode levar à perda do líquido que protege o cérebro, causando, numa fase mais tardia, a hidrocefalia. Então, a indicação da cirurgia de mielomeningocele dentro do útero, ela vem de trabalhos muito bem conduzidos, sabe, mundialmente aceitos, e que conseguiram comprovar que se a gente operar esse bebê antes do nascimento, a gente consegue
melhorar a chance, aumentar a chance dessa criança de não ter dano cerebral, dano no desenvolvimento neuropsicomotor no futuro. Evita do bebê ter que colocar uma válvulazinha na cabecinha depois, né? Então, é por isso que a gente opera a mielomeningocele no pré-natal. A gente tem um respaldo científico muito grande para isso. E como é que é feita essa cirurgia? Tem várias técnicas. Tem 3 técnicas básicas, que é a clássica, que foi estudada nesses trabalhos, onde abre-se a barriga da mãe, como se fosse uma cesariana, né? Expõe o útero ali, e aí abre esse útero, um corte de 6, 8 centímetros, né? E opera as costinhas do bebê. O neurocirurgião vai lá junto com o fetólogo e fecha em 3 camadas o defeito da medula do bebê, né? Depois fecha o útero e coloca para dentro. Tem uma técnica que é muito antiga também e que hoje ela é uma técnica experimental, tem várias maneiras de ser utilizada. Então a gente tem, a literatura é um pouco confusa com relação aos resultados, que é a técnica por vídeo, né? A videolaparoscopia. Então tem avançado muito, é uma técnica muito promissora, mas que tem resultados obstétricos ainda ruins, de a mulher perder líquido, entrar em trabalho de parto. E tem a técnica desenvolvida pelo Dr. Fábio Peralta, e que a gente faz em Belo Horizonte, que é uma técnica que fica no meio das duas. A gente abre o útero, expõe o útero, faz uma cesariana, expõe o útero, só que a gente reduziu o corte para um corte de 2,5, 3 centímetros. Né? E permite a gente ir lá, o neurocirurgião com o microscópio, fazer a correção, sem ter que ficar tirando o neném para fora do útero, né? Fecha em 3 planos, né? Fecha a medula, a dura mater e a pele, depois a gente fecha o útero, fecha a bolsa, e eu sei que eles vão me perguntar, e o líquido, o que que faz com o líquido? Né? Aquele líquido, depois ele vai ser... depois que a gente fechar a bolsa, fechar o útero, né, nada mais é do que xixi do neném, então depois o neném vai voltar a urinar e o líquido vai voltar, e aquele orifício que a gente abriu pequenininho, a gente fecha. E isso a gente consegue fazer em fases bem precoces da gestação, antes mesmo ali de 24 semanas, né, porque ficou demonstrado que operar esses bebês precocemente aumenta a chance dele conseguir andar sem a necessidade de órtese e prótese, e diminui o dano neurológico dessa criança, permitindo que essa criança tenha um desenvolvimento neuropsicomotor normal. Né? Então a gente faz isso, abre a barriga, abre o útero, corrige a lesão, fecha, coloca o neném para dentro, coloca o útero de novo, e aí segue a gravidez monitorando o bem-estar do bebê até o nascimento da criança, de preferência quando completa aí as 37 semanas. Ou seja, é possível fazer cirurgia e dar continuidade para a gestação, né? Sim, a equipe que a gente trabalha é uma equipe multiprofissional. A gente vai desde a captação da paciente e diagnóstico, né, com precisão do nível de lesão, se tem indicação de fazer cirurgia ou não, né? Conversa com essa família, expõe todos os riscos, né, todas as vantagens e riscos que essa cirurgia corre. Né? E depois de operada, ela vai ser acompanhada pela equipe de obstetrícia de alto risco, ela vai ser monitorada pelo neurocirurgião pediátrico após o nascimento para avaliar o resultado da nossa cirurgia, ela vai fazer ultrassom com um especialista pelo menos de 15 em 15 dias durante todo o pré-natal, dentro de toda a estrutura que tem UTI neonatal, que tem pediatras, neonatologistas, cirurgiões pediátricos, caso essa criança precisar de alguma intervenção ao longo da gestação ou logo após o nascimento, a gente está preparado para poder acolher. Então, assim, não é uma cirurgia que é feita por um indivíduo, né? Tem todo um cuidado de uma equipe enorme de pessoas, né? Tanto na parte técnica médica, quanto outras pessoas no administrativo, né, na gestão, que dá suporte para a gente poder fazer esse trabalho e tá tendo os resultados que a gente está tendo, graças a Deus. E aí, nesse pós-cirurgia aí, é necessário diversos cuidados, né? Que o senhor até já falou aí de algumas coisas que a gente precisa fazer. Sim. Aqui no Vila, nós temos condições, puxando aqui pra gente também, a gente tem condições, assim, para oferecer esses cuidados? Sim, o Vila tem no DNA dele o alto risco obstétrico, né? Então, as equipes que trabalham na parte clínica, na UTI adulto, na UTI neonatal,
né? Na parte de cirurgia pediátrica, que envolve a neurocirurgia pediátrica, cirurgia cardíaca pediátrica, cirurgia, a neonatologia, obstetrícia de alto risco, ou seja, todos são profissionais que estão acostumados a lidar com situações extremas dentro da obstetrícia, né? Com a prematuridade extrema, com bebês com múltiplas malformações, com gestações com pré-eclâmpsia, com situações clínicas delicadas, né? E o hospital oferece toda a infraestrutura em termos de UTI, de equipamento cirúrgico, que é top. A gente usa microscópio de última geração, a parte de fetoscopia de última geração, né? E isso dá uma segurança muito grande para a gente poder trazer o paciente aí para o hospital, né? E saber que aquele procedimento, não só o procedimento vai ser realizado, mas todo o cuidado que a gente precisa para que a paciente saia bem, a gente tem lá. A gente falou da mielomeningocele, mas existem outras doenças também que a gente pode corrigir, né? Com a cirurgia. Sim, existem as anemias fetais, por exemplo, né? A gente tem condições de fazer transfusão. A gente vai com uma agulhazinha lá no cordão umbilical do bebê, dosa hemoglobina e faz a transfusão de sangue e consegue salvar a vida de uma criança que às vezes morreria de anemia aguda. A gente faz cirurgias, tem doenças como a hérnia diafragmática congênita grave, em que essas crianças, elas, em função da hérnia, vão ter probleminhas no pulmão que vão dificultar ela respirar depois do nascimento, né? Existe indicação de colocar um balãozinho, obstruir a traqueia do bebê e permitir que o pulmão dessa criança se desenvolva, cresça e dê condição a ela de ser operada após o nascimento. Acompanhamento de gêmeos. Gêmeos é um livro à parte assim, de possibilidades de complicações, principalmente de placenta única. Existem algumas doenças onde há um desbalanço entre a quantidade de líquido de um feto e de outro, provocada por uma vascularização na placenta alterada. Então, existe uma cirurgia que a gente separa essa vascularização, permitindo que os gêmeos sigam ali independentes a sua gestação e evitando complicações graves como o parto prematuro, abortamento, lesões neurológicas no bebê, óbito intraútero, né? A gente tem plena condição de estar fazendo esses procedimentos todos, né? E alguns outros procedimentos, como drenos, né? Bebês que têm acúmulo de líquido no pulmão e isso impede o desenvolvimento do pulmão em situações muito específicas também. A gente coloca um drenozinho ali e ajuda o pulmão do bebê a desenvolver. Enfim, é uma gama grande de doenças, né, que a gente tem condição de intervir e aumentar a chance desse bebê ter uma qualidade de vida melhor. Não, e é fantástico assim saber, porque mesmo que não traga uma cura, ele vai trazer um conforto, né, para a criança ao longo da vida, né? Sim, né, a gente tem, minha mãe que falava, né, a gente propõe, quem dispõe é Deus, né? A gente tem propostas sérias em cima de literatura médica, em cima, né, que ajudam que essas crianças tenham uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, eu gostaria de ajudar que todas se salvassem, tudo, mas isso não é uma capacidade que a gente tem. Não, mas acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu acho que a gente sempre está procurando especializações, assim, para melhorar mesmo a qualidade de vida das pessoas. Doutor Fábio, vamos entrar agora nas perguntas específicas que a gente recebeu durante a semana. Vocês que estão assistindo a gente, se quiserem mandar, pode usar a ferramenta do QIA, que se der tempo a gente vai conseguir responder aqui hoje ainda, tá? Só para lembrar novamente que o Dr. Fábio falou isso hoje, esse bate-papo aqui, ele é em caráter informativo, tá? Então, todo caso ele tem que ser tratado com as suas particularidades, cada caso é um caso. Então, a gente recomenda que agendem uma consulta, que façam o seu pré-natal. Então, tudo que a gente vai passar aqui é informação, tá bom? A Cris Andrade, ela falou o seguinte: minha bebê está para nascer, inclusive aqui no Vila. A genesia renal bilateral, ela tem chances na UTI? Primeiro, o que é a genesia renal bilateral?
A genesia renal é a ausência dos rins, né? Dos dois rins da criança. O grande problema da genesia renal, além da ausência do rim, é que durante toda a vida intrauterina desse bebê, ele não urina, né? E o bebê vai ficar num ambiente sem líquido. E o líquido, ele é fundamental para o desenvolvimento do pulmão do bebê, né? Sem o líquido, principalmente em fases muito precoces da gestação, o pulmão do bebê, ele não se desenvolve e se torna apto a trocar gases, a respirar. Então, crianças com agenesia renal ou outras doenças que têm ausência de líquido dentro do útero, né, eles têm uma chance de conseguir respirar assim, muito pequena, é uma doença muito grave e a taxa de letalidade é muito alta, né? Tá. A Daiane pergunta se a agenesia renal bilateral ela pode ser genética. Sim, tem casos onde há mutações específicas, né? Geralmente são doenças autossômicas recessivas, a maioria das vezes mutações novas, né? Mas ela pode ser uma doença herdada também. É uma doença que, para ser herdada, os pais têm que ser portadores de só um gene, né? Senão não teria condição de transmitir. Mas sim, ela tem um componente genético também. Certo. A Kênia Oliveira. Quais os dados importantes que devem ser analisados no ultrassom de translucência nucal? Nesse período, o exame de translucência nucal ficou conhecido como esse nome, né? Mas o que é... Primeiro, assim, para que a gente faz ultrassom? Né? Como é que a gente raciocina em cima do ultrassom? Independente da época que for fazer. Todo indivíduo, todo ser vivo, durante a formação dele, né? Cada um na sua espécie, ele tem padrões de crescimento, desenvolvimento, de formação de órgãos, que geralmente a grande maioria das crianças, dos bebezinhos, dos fetinhos ali, vão seguir esses padrões. Então, quando a gente vai fazer um exame de rastreamento, a gente tenta detectar variações desses padrões. O que não quer dizer que seja doença, significa só que está fora do padrão, né? Na maioria das vezes é só um dado, um achado ocasional. Algumas dessas variações de padrão, né, e a translucência nucal é uma delas, é um acúmulo de líquido na nuquinha do bebê que tem ali nas primeiras semanas de gestação, ela tem uma associação maior com um grupo de grandes doenças. Mas não quer dizer que se o bebê tem aquela nuquinha alterada, que ela é doente, né? Mas, diante desse achado, a gente tem que abrir um leque. A gente, como médico, tem que pensar em tudo quanto é coisa ruim. E depois ir afastando e falar, não tem nada, tá normal. Né, para a gente não negligenciar nada. E isso se aplica a outros órgãos do corpo. Então, durante esse período da avaliação da translucência nucal, a gente tem que olhar o cérebro muito bem, ver se ele está bem divididinho, se está crescendo dentro do ritmo normal, se as estruturas lá dentro estão na posição certinha, né, o formato da face, os ossos, se estão calcificados ou não, principalmente o ossinho do nariz, que é um marcador importante também de algumas doenças genéticas. Né? Se a integridade ali do abdômen, dos intestinos, dos rins, né? Se a posição do coração, se o coração tem as 4 câmarazinhas presentes, se o fluxo de sangue que passa ali passa na direção certa. Ou seja, quanto mais informação eu tiver a respeito da formação daquele ser, daquele indivíduo, né? Mais capacidade eu tenho de chegar a algumas conclusões e às vezes afirmar com uma certeza maior que aquele bebê de fato precisa ser investigado ou que ele tem uma probabilidade de ter uma doença maior, né, quando ele tem várias alterações ali no corpinho dele. E isso se aplica em qualquer fase da gestação. Né? A translucência, esse exame da translucência nucal de 11 a 14 semanas, especificamente ele é importante porque a sensibilidade, ou seja, a capacidade do bebê ter um problema e eu ir lá e suspeitar que ele tem, é alta para doenças cromossômicas, principalmente, né, e algumas outras malformações. Então, ele é um exame importantíssimo, e quanto mais cedo a gente consegue delinear o perfil de risco daquela gestação, né, mais tempo a gente vai ter, mais capacidade a gente vai ter de interferir sobre o processo de adoecimento.
seja prevenindo uma pré-eclâmpsia, que a gente consegue rastrear a população de risco. É uma doença que afeta muito mais do que as malformações, né? Seja diagnosticando uma condição que pode levar a uma restrição de crescimento, a um parto prematuro, né? Então, quanto mais precoce a gente identificar variações da normalidade, variações do padrão, doenças, seja ela genética ou não, sejam elas tratáveis ou não, né, a gente consegue racionalizar essa abordagem e o segmento desse bebezinho, dessa família, durante todo o pré-natal, servindo como um suporte para o obstetra, para as equipes que possam ser necessárias aí no cuidado. São muitos detalhes durante a gravidez, acho que é por isso que é tão importante manter o pré-natal em dia, né? E realizar todos os exames, né? Sim, né? O exame de translucência tem uma peculiaridade. Os profissionais que fazem esse exame, os que estão habilitados a fazer cálculo de risco, eles sofrem anualmente uma auditoria por um dos maiores órgãos que publica trabalho sobre medicina fetal no mundo, que é a Fetal Medicine Foundation. Então, esse profissional ele tem que enviar fotos, ele tem que enviar todas as medidas que ele fez durante o ano, ele é submetido a uma avaliação para saber se a maneira que ele está fazendo o exame está implicando num risco de superdiagnosticar ou de subdiagnosticar uma doença. Porque é muito sério você virar para uma família e às vezes, passar uma informação equivocada, alarmando desnecessariamente os pais com relação a doenças tão graves, tão sérias, e da mesma maneira negligenciar um diagnóstico, né? Por mais que a gente não queira fazer isso, né? Você ter esmero na maneira de avaliar a criança diminui muito a possibilidade de deixar passar batido, né? De passar desapercebido algum problema que mereça cuidado, atenção, acolhimento. Tá, nós vamos até voltar nessa questão da especialidade, da especificação. Antes, vamos só responder. A Ana Paula, ela fala o seguinte: tive um bebê com T18, estou com medo de engravidar de novo e o outro bebê também ter. Primeiro, o que é o T18? T18 é trissomia do cromossomo 18, né? A criança, cada célula do corpinho dela tem um grupo de DNA a mais ali, né? Um cromossomo a mais, que é o cromossomo de número 18, e ele causa uma síndrome, uma doença que chama síndrome de Edwards, né? Que tem algumas alterações específicas, né? Alterações no coraçãozinho, alterações no crescimento, alterações esqueléticas, enfim. O maior risco para as trissomias, né, principalmente a trissomia do 18, do 13 e 21, isoladamente é a idade materna. Tá? O fato da pessoa ter tido um T18 numa gestação anterior, sem analisar especificamente essa pessoa, a história dela e tudo mais, ela corre um risco que é o risco geral da população de ter novamente, que é de mais ou menos 0,75% a 1%. Esse é um risco geral, tá? Cada caso tem que ser analisado especificamente, porque existe alguns tipos de trissomia do 18 que elas não são trissomias livres. Às vezes os pais podem ter alterações genéticas que não causam sintomas nele, como algumas translocações, por exemplo, e um percentual da prole pode nascer com alguma alteração. Mas isso aí é exceção, né? As trissomias livres, ou seja, que os pais não têm, que elas são mutações novas, elas representam mais de 90% aí das causas, né? Só um número muito pequeno é que teriam a trissomia do 18 por alguma herança genética. Tá? Então, assim, a chance de ter de novo é uma chance aleatória, quase que semelhante a uma mulher que está engravidando pela primeira vez. Aumenta um pouco mais de 0,75% a 1%, sem levar em consideração essas outras informações. Tá, agora a gente está chegando. O ideal é consultar com o médico dela e com o geneticista para poder esclarecer melhor sobre o caso específico dela.
Maravilha. A gente está chegando aqui na nossa fase final desse nosso bate-papo. Eu quero aproveitar a pergunta da Milane Lemos, que o senhor falou, né, das complicações, de como é minucioso, né, essa análise, esse olhar crítico para todos os exames que devem ser feitos. Ela pergunta por quais especializações você passou até chegar na medicina fetal. Nossa, tem estrada. Na verdade, eu sempre gostei muito da medicina fetal e desde a minha residência eu sempre estudei muito sobre patologias fetais. Mas primeiro eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia. Depois eu fiz oncologia ginecológica e trabalhei com cirurgia ginecológica há muito tempo. Fui até preceptor na maternidade Odete Valadares de cirurgia ginecológica, de cirurgia por vídeo, né, Aí fiz a titulação em habilitação em ultrassonografia pela Febrasgo, fiz habilitação de cirurgia endoscópica também. Depois eu fiz vários cursos, né, no Brasil e fora do Brasil de saúde fetal, de vitalidade fetal. E durante todo esse tempo eu trabalhava como ultrassonografista, trabalhava junto com a equipe de alto risco, acompanhando situações de risco, né? Mas atuar como fetólogo mesmo, especificamente, abrir mão de todas as outras especialidades, eu comecei a decidir por isso por volta de 2010. Né? Em 2013 eu fiz uma pós-graduação com o Dr. Fábio Peralta, que é hoje uma das maiores autoridades do mundo, é um dos profissionais mais completos que eu conheço, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ético, científico. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um outro aspecto da medicina fetal, baseado em evidências científicas, baseado num cuidado extremamente criterioso, né? E então acompanhei o serviço, fiz meu título de especialização em medicina fetal depois de 2 anos sob supervisão, né? Eu já fazia procedimentos invasivos já na gravidez há muitos anos, desde quando eu estava no Odete Valadares. E durante esse tempo, de 2013 até 2017, mais ou menos, eu acompanhei o Dr. Fábio, fui monitor na Cetros de medicina fetal, né? Acompanhei o Dr. Fábio nas cirurgias fetais, né? Passei por vários treinamentos no Hospital HCOR, na Promato Paulista, acompanhei algumas cirurgias na USP em São Paulo também, no Hospital das Clínicas. E desde praticamente 2013 eu estou mergulhado nesse universo, tanto estudando profundamente, quanto trabalhando no cuidado das crianças, das gestantes portadoras de alguma necessidade, né, que requer algum cuidado especial. Né? Realmente, Então, uma assim, longa estrada. é, e não me sinto completamente pronto, sabe? Cada dia que passa e que a medicina evolui, principalmente no ramo da genética, o acesso a novos exames, né? A contextualização da doença ali na vida das pessoas, principalmente numa sociedade tão rápida igual está a nossa, né? Então, o significado da doença também ela mudou, né? A tolerância, a resiliência das pessoas também modificou. Então, a gente servir como um pivô ali, como um suporte para essas famílias numa condição de doença, é um desafio muito grande também, né? Porque o tempo inteiro a gente está aprendendo, né? E uma das opções de ir para o Vila da Serra é exatamente porque o Vila sempre foi uma referência no alto risco, né? A equipe do Fredinho Perê, os meninos do alto risco lá, o Francisco, com quem a gente tem parceria e que é um amigão e que me dá muito apoio. Agora a doutora Mariana está lá com a gente, os meninos da Fetale, né? A Beatriz, o Hugo, a Miriam, Dalila, todo mundo, assim, todo mundo, a gente está nessa batalha recebendo crianças e mães que estão passando por uma fase assim difícil, né? Então, assim, é uma jornada para quem pretende fazer, né? É muito gratificante porque a gente lida com a medicina, para quem gosta de medicina mesmo, de uma maneira muito abrangente. A gente trabalha com a parte de radiologia, a gente trabalha com estatística, a gente trabalha
com cirurgia, a gente trabalha com clínica, né? É sempre desafiador a gente chegar a uma conclusão diagnóstica, a gente trabalha no acolhimento, a gente, né? Então é uma especialidade, para quem gosta, é muito boa, mas ela é muito difícil, ela é muito difícil. A bagagem de informação é muito grande, a gente está sempre ali na margem do que a ciência está desenvolvendo, então ter o cuidado para não dar um passo além e começar a fazer procedimentos que causam mais dano do que benefício, né? Tá sempre estudando, tá sempre discutindo, sempre correndo atrás das informações, né? E eu acho que não tem fim, eu acho que a gente vai morrer sem saber. É Medicina fetal. contínuo, A né? É um medicina estudo como um todo é contínuo. assim, né? A medicina como um todo é assim, Então, eu né? vou até aproveitar o seu ensejo aí, né, e dizer que o Hospital Vila da Serra, ele completou aí 20 anos de atividade, nós somos referência em gravidez de alto risco, mas ao longo do tempo nós fomos nos colocando como o Hospital da Família, né, então aqui a gente atende todas as especialidades, a gente está passando por um momento aí difícil por causa do Covid, mas é importante as pessoas saberem que nós estamos aqui por todas elas. Existem coisas que não dá para esperar, a saúde ela tem que vir em primeiro lugar, então nós temos fluxos específicos até, né, para receber essas pessoas, principalmente as gestantes. Nós estamos preparados para receber todo mundo aqui no hospital, isso é muito importante de dizer, porque eu acho que cada dia que passa a gente está ficando com um pouco mais de medo do que vai acontecer, uma situação nova, diferente, ninguém sabe exatamente como é. Depois a gente pode até um outro assunto para a gente tratar, né? O Covid e a Sim, gravidez e a gestação. Acho que é muito importante a gente trazer isso aqui para abordar isso mais para frente também, né? sim, é um assunto que está aí, está em pauta, e a gente tem mais pergunta do que resposta, né? Mas não para, a gravidez não para, né? Apesar de ter o risco do Covid, existem outros problemas também, e a gente tem que seguir no acompanhamento das gestantes, né? Obviamente, tomando os cuidados para evitar uma exposição. Então, a gente sempre pede na clínica, olha, não traga acompanhante quando possível, intercala o número de exames, tem todo o cuidado de proteção das equipes ali, com máscara, álcool, luva, né? Mas as situações dentro da gravidez, né? A gravidez é um contínuo ali, e às vezes se a gente omitir algum cuidado em alguma fase da gestação, a gente pode estar deixando também de fazer diagnósticos importantes. É verdade. Bom, doutor Fábio, nós chegamos ao final aqui do nosso encontro. Quero agradecer muito pela sua presença. Acho que nós começamos essa nossa série com o pé direito. Já vou deixar aqui um convite para vocês que estão nos assistindo. Na semana que vem nós vamos receber o doutor Estevão Urbano. Ele é do nosso Comitê de Enfrentamento ao Covid, faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid da Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente vai abordar esse assunto amanhã para falar como que está o Hospital Vila da Serra em relação a isso, como é que está o cenário em Minas Gerais. Então, quero convidar todo mundo, vai ser na quarta-feira que vem às 19 horas. Doutor Fábio, muito obrigada, agradeço imensamente. Eu espero que a gente consiga fazer outros encontros. Eu que agradeço, Juliana. Para mim é um prazer enorme. Eu tenho uma receptividade espetacular no Vila, que tem me dado todas as condições e apoio para a gente poder fazer uma boa medicina, né? E poder falar de um assunto que eu gosto, então é um prazer enorme, tá? E estou à disposição. Sempre que eu puder ser útil, eu estou aí para poder falar das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Pode ter certeza que o prazer é todo nosso. Muito obrigada, viu? Gente, Obrigado. muito obrigada. Pode E eu falar. queria agradecer a todas as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir e que mandaram perguntas, né, e que colaboraram para que a gente pudesse estar falando aí durante esse tempo todo. Tá? Obrigado a cada uma das pessoas que curtiram, recebi um monte de coraçãozinho ali, recebi esse tanto de amor assim, nunca sobra. Tá? E É muito bom, né? obrigado, Juliana. Uma boa Imagina. noite.
Eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.